Quem não gostou desse episódio pode procurar uma outra série para assistir, porque esse episódio teve tudo que a gente vinha pedindo há tempos, respostas. Nós descobrimos como fazer para salvar as crianças Onkui, nós descobrimos qual é a origem dos monstros que caminham à noite e tivemos indícios também que indicam que as crianças Onkui são as responsáveis pela árvore na estrada e pelos corvos. E aqui nesse vídeo comentaremos o episódio 5 de From com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da minha cobertura de From ou Origem em português. Toda semana aqui no canal nós temos a análise do episódio da semana e ao longo da semana eu posso postar mais vídeos também comentando teorias sobre a série. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, é importante que você esteja inscrito no canal, é importante você ter o sino de notificação ativo e já deixa o like aí embaixo logo, que é para o YouTube entender que você está gostando dos meus vídeos e te entregar os próximos. E se você treina, faz academia e quer comprar os seus suplementos, roupas e acessórios de treino com desconto, usa o cupom MATEUS lá no site da Growth, que além de economizar, você ainda ajuda na criação de conteúdo por aqui, beleza? Se você prestou atenção, você percebeu que a série acabou de revelar qual é a origem dos monstros que caminham à noite. A visão do Jade, o sonho da Tabitha e o surto da Mariella nos levam todos à mesma conclusão. A cidade dá vida ao medo das pessoas que estão ali, sejam elas vivas ou mortas. Tabitha já tinha comentado na temporada passada sobre o pesadelo que ela tinha com aquele vilarejo todas as noites quando ela era uma criança e com a criatura horrível que a assustava. Esse episódio trouxe mais contexto a esse pesadelo da Tabitha, e ela conta que ela tinha esses bonecos de pano quando ela era criança, só que esses bonecos colocavam medo e davam pesadelos a outro morador ali daquele vilarejo. Certo dia, esse morador atirou os bonecos da Tabitha no lago, e quando esse cara morreu, esses bonecos ganharam vida e saíram do lago gigantes e assustadores. A Mariella falou para Christy que tem algo antigo nessa cidade, algo que se alimenta do medo das pessoas. E a própria Sarah já mencionou isso também. Ela fala, inclusive, que o seu irmão, o Nathan, quando ele morreu, ele morria de medo de cigarras. E após a morte dele, aparentemente o medo dele ganhou vida e a cidade passou a ser assombrada por cigarras. Ou seja, os pesadelos de quem morre ali ganham vida e voltam para assombrar os outros moradores. A gente pode extrapolar essa informação, inclusive, para os monstros que caminham à noite. Eu sempre achei muito estranho From aparentar ter milhares e milhares de anos e esses monstros todos terem aparência dos anos 70, porque, aparentemente, esses monstros só vieram a existir no ciclo anterior, como a personificação do medo de alguém que morreu naquele ciclo. Agora, quem será essa pessoa? Eu li uma teoria no Facebook que eu achei muito interessante, e essa teoria correlaciona os monstros que caminham à noite em From com os personagens do jogo de cartas americano chamado de Old Maid. Quando a Tabitha vai até o mundo real e visita o Henry, ele a leva até o quarto dos seus filhos, né? E em uma das prateleiras tem a caixinha desse jogo. E se a gente prestar bem atenção, parece mesmo que os monstros de Caminho à Noite saíram diretamente do jogo. O Sorriso tem a sua versão do jogo, o cowboy tem, a enfermeira tem, o leiteiro tem. Não é estranho que esses monstros de Caminho à Noite, todos eles parecem ter uma função muito clara ali? E não é estranho que eles se vistam dessa forma completamente caricata? Aparentemente é porque eles saíram do medo distorcido que uma criança tinha em relação aos personagens desse jogo. Mas que criança é essa? Alguns acham que foi o medo do próprio Victor que deu vida a esses monstros. Outros acham que foi o medo da Eloise, irmã do Victor. E quanto a isso, eu não sei muito bem o que pensar, porque a série deu a entender nesse episódio que é o medo das pessoas que morrem ali, que se transformam em monstros para amedrontar os outros. E a gente sabe que quando Victor e Eloise estavam em From, os monstros já existiam. O Sorriso, pelo menos, já existia, porque foi o Sorriso quem matou a Miranda. E quando a Miranda morreu pelo Sorriso, os filhos da Miranda estavam vivos ali em From. Aliás, ela morreu na noite em que ela escondeu tanto o Victor quanto a Eloise no abrigo da floresta. Então talvez os monstros tenham nascido do pesadelo de uma outra pessoa, mas uma pessoa que viveu nesse mesmo tempo do ciclo em que o Victor era criança. Ou talvez os monstros não precisem que as pessoas morram ali para que os seus pesadelos tomem forma. E se for assim,
pode ser mesmo que o Victor tenha sido o criador desses monstros. Isso explicaria todos eles tendo esse visual dos anos 70, mesmo com From tendo pelo menos milhares de anos. Como o Martin disse, essas criaturas da floresta são apenas a ponta da lança. E se esses monstros que caminham à noite não são os moradores originais de From que fizeram um ritual de sacrifício para as crianças, isso significa que essas pessoas que fizeram o ritual para obter vida eterna ainda vão aparecer na série. A visão que o Jade teve mostrou a ele o que ele precisa fazer para conseguir salvar as crianças e assim salvar todo mundo em From. O Jade já tinha tido uma visão na temporada passada dessas crianças nessas mesas de pedra. A gente sabe que 7 crianças foram sacrificadas em um ritual para fornecer vida eterna aos habitantes originais daquela cidade. As versões originais de Jade e Tabitha se recusaram a participar disso, mas não conseguiram salvar as crianças, por isso que em toda a encarnação eles voltam com esse mesmo objetivo. A pergunta que Jade e Tabitha vêm se fazendo desde sempre, como que nós podemos salvar crianças que já estão mortas, aparentemente foi respondida nesse episódio. O meu palpite é que Jade e Tabitha precisam salvar os restos mortais daquelas crianças. Eu acho que os restos mortais estão ali ainda, dentro daqueles baús de pedra, e Jade e Tabitha, para quebrar esse ritual, eles precisam salvar e dar um enterro digno para esses corpos, sabe? Se eles derem um final digno aos corpos dessas crianças, eles vão conseguir salvar a alma dessas crianças e aí sim eles quebram o ritual e eles devem destruir, inclusive, os próprios alicerces que sustentam From. Agora faz todo sentido os monstros dormirem naqueles túneis. Eles dormem lá porque eles precisam proteger aquele lugar. E eu acredito também que a única forma de desfazer esse ritual e salvar as crianças é durante a noite. É por isso que à noite os monstros saem e forçam as pessoas a se esconderem. Se a única saída de From é durante a noite, eles não podem permitir que as pessoas fiquem explorando muito a cidade nesse horário. Os únicos que foram mais longe, em explorar From à noite foi o Boyd e a Sarah lá na primeira temporada. E o que aconteceu com eles? A cidade mandou raio, a cidade mandou chuva, a cidade mandou tudo para impedir que eles continuassem com a jornada. A visão do Jade fez a gente perceber também que From é muito mais antiga do que a gente estava pensando. O Jade teve uma visão das suas encarnações anteriores e, segundo o menininho, ainda tinham muito mais. Esse episódio também revelou que a culpa de todas aquelas pessoas estarem presas em From é do Jade e da Tabitha. E é por isso que o Jade ele é assassinado pelos moradores da cidade em todos os ciclos. Como assim, Matheus? Então, durante a sua visão, o menino Jade fala para ele que ele é uma encarnação, daquelas outras versões e que em todas as suas encarnações os moradores de From o assassinam. E o menino revela para Jade também que são as crianças que trazem Jade e a Tabitha para a cidade em todo o novo ciclo, com a esperança de que essa será a versão deles, a versão correta que será escolhida para conseguir salvar as crianças. Enquanto as crianças não forem salvas, Jade e Tabitha continuarão retornando ali em todas as suas encarnações. E aí o menino ele diz uma frase muito interessante. Ele fala que os peixinhos estão sendo pegos em uma rede feita para os tubarões. Os tubarões são o Jade e a Tabitha. E o menino dá a entender que as crianças trazem todas essas pessoas para From porque elas estão tentando alcançar Jade e Tabitha. Ou seja, a culpa para Donna, Boyd, Alice, Fátima e todas as outras pessoas estarem ali presas em From é do Jade e da Tabitha. As crianças Ankui atiraram essa rede várias e várias vezes tentando capturar os tubarões, Jade e Tabitha, mas ao invés disso eles capturaram vários peixinhos. E tudo isso dá a entender que quando os moradores de From descobrem toda essa verdade, eles matam o Jade, seja por raiva, seja por vingança, ou seja porque eles acreditam que com a morte do Jade eles vão conseguir sair dali. E é bem interessante a gente notar isso, porque a Tabitha, quando ela conseguiu sair de From, ela voltou rapidamente. As crianças atiraram a rede e deram um jeito de trazer ela de volta. E junto com a Tabitha veio o Henry, veio o Acosta e veio aqueles outros personagens que morreram logo na primeira noite. Claro que tem mais mistérios aí, porque o Christopher, a encarnação anterior do Jade, ele morreu naquela noite do massacre, quando o Victor era criança, Mas a gente sabe que ele foi morto pelas mãos de algum morador de From, enquanto a Miranda, a versão anterior da Tabitha, foi morta pelo Sorriso. Precisamos descobrir as circunstâncias que esse massacre começou. Provavelmente começou sob forte influência do Homem de Amarelo. Mas vamos falar da cena do ataque dos bonecos. Essa cena revelou pra gente que não é apenas o medo das pessoas que morrem em From que ganham vida nessa cidade. Isso também acontece com a esperança dessas pessoas. Tabitha olhou para aquele totem e ela percebeu que aquele totem funcionaria como uma arma contra os bonecos. Esses bonecos gigantes, eles nasceram do pesadelo de alguém que morreu ali. E os totens, eles nasceram da esperança que alguém tinha de que esses totens poderiam
afastar o mal que esses bonecos representam. A pessoa tinha esperança nisso e aí a gente viu que funcionou. Tabitha conseguiu matar um dos bonecos usando aquele totem e o outro boneco ficou até com medo e nem se aproximou mais. A gente descobriu no final da temporada passada que a esperança das crianças Anhui virou a árvore das garrafas. Então a gente pode concluir que a esperança é uma arma poderosa que eles podem usar, só que os habitantes dessa cidade ainda não sabem disso. Então, duas coisas. Primeiro, a cidade se alimenta do medo deles e transforma o medo deles em arma, só que a esperança dessas pessoas pode ser uma boa defesa. Talvez seja por isso que a cidade está fazendo de tudo para quebrar o Boyd. O Boyd é a figura de liderança. O Boyd ele representa esperança para aquelas pessoas. Se o Boyd não representar mais nada disso, aquelas pessoas ficarão perdidas. Então, por isso que os monstros eles colocaram tanta atenção no Boyd na temporada passada. E tudo isso se conecta também com o golem que a Fátima está construindo. A gente já vinha teorizando semana passada que esse golem ia ganhar vida de alguma forma. E após esse episódio, está muito claro como isso pode acontecer. Fátima acredita que o golem pode ajudá-la. Ela tem esperança que esse golem vai funcionar como uma arma contra o sorriso, que vai deixá-la mais resistente a esses monstros. E como a Fátima tem fé nisso, ela acredita nisso, ela tem esperança nisso, isso de fato vai acontecer. O golem da Fátima vai funcionar como os totens do vilarejo, uma arma contra esses monstros. Basta a gente saber se a Fátima vai precisar morrer para que o objeto da sua esperança ganhe vida ou se a esperança funciona diferente do medo. Sabemos que a cidade utiliza o medo dos mortos como arma, mas isso talvez funcione diferente. Talvez funcione com a esperança dos vivos. Vamos ter que esperar os próximos episódios para descobrir. Agora, se o Jade é assassinado pelos moradores de From em todos os ciclos, eu acho que está bem claro quem a cidade está preparando para matá-lo dessa vez, né? A Sarah. O Homem de Amarelo já conseguiu manipular a Sarah diversas vezes, inclusive no episódio passado, ele a testou com aquele negócio dela encher o copo d'água, beber, colocar água de volta na jarra. Tudo aquilo que ele fez no episódio passado foi unicamente para testar se a Sarah seria suscetível à manipulação quando ele quisesse. Sarah já matou várias pessoas a mando das entidades que governam From. Ela, inclusive, tentou matar o Ethan. Então, eu acredito que se o Homem de Amarelo perceber que o Jade está indo longe demais, ele vai fazer os habitantes da cidade se voltarem contra ele e ele vai fazer a Sarah ser a pessoa que vai dar o golpe final. E, infelizmente, eu acho que a Sarah cederia esse pedido, tá? Eu tava achando inicialmente que a Sarah já tinha amadurecido o suficiente e que ela não estava mais dando ouvido às vozes dessa cidade, só que a gente viu no episódio passado que isso tudo caiu por terra. Aparentemente, em todo o ciclo, tem uma pessoa muito suscetível às entidades que governam aquela cidade. A gente precisa descobrir quem foi a pessoa que matou o Christopher no ciclo anterior. Se a gente tiver essa resposta, talvez a gente consiga antecipar os movimentos do Homem de Amarelo para matar o Jade no ciclo atual. Eu queria que o Victor falasse mais sobre a sua infância, falasse mais sobre o que ele viu, falasse mais sobre os seus desenhos. Victor é a pessoa que tem mais conhecimento acerca das coisas que acontecem ali naquela cidade, mas ele compartilha tão pouco que fica até difícil da gente conseguir inferir muita coisa. Alguém tinha que perguntar ao Victor mais sobre o Homem de Amarelo, sobre a aranha que ele desenhou. Eu acredito que essas respostas serão muito importantes, só que ainda ninguém se incomodou em fazer as perguntas. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio de From, e o mais legal é que a gente não tem ideia do que vai acontecer nos próximos 5, porque todas as cenas do trailer já aconteceram. Então tô muito animado pro episódio da semana que vem. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.